Olá, jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do jardim. Devocional de hoje está sendo gravado porque eu não vou conseguir chegar a tempo em casa para fazer ele ao vivo, mas fica a mensagem para os irmãos e irmãs, queridos e queridas da nossa querida paróquia. E o título do devocional de hoje é Antevendo o perigo. Antevendo o perigo, perdão. E a leitura base é a leitura do livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 8 a 12, que diz assim: Quem anda distante de casa é como o pássaro longe do ninho. O conselho sincero de um amigo é agradável como um perfume e incenso. Jamais abandone um amigo, nem o seu, nem o de seu pai. Quando vier a calamidade, não peça ajuda a seu irmão. É melhor recorrer a um vizinho próximo que a um irmão distante. Meu filho, seja sábio e alegre meu coração. Então poderei responder aos que me criticam. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Esse é o texto de hoje e o devocional de hoje, ele conta a história de um residente, né, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, né, que ele acidentalmente, em 1892, transmitiu a doença da cólera via o rio Elbe, né, para o abastecimento de água da Alemanha. O resultado disso foi que, em 12 semanas, 10.000 cidadãos morreram, né? Porém, 8 anos antes, o microbiologista Robert Koch tinha descoberto que a transmissão era pela água, né? E naquele momento, as autoridades europeias investiram em filtragem, né, para proteger a água, porém, as de Hamburgo não, negaram ali o recado da ciência e não investiram, alegando custos, né, e duvidando da ciência. Então, nesse sentido, ignoraram, né, os avisos, enquanto eles estavam ali tranquilamente esperando, né, a catástrofe. Mas aí, nesse sentido, o livro de Provérbios, ele traz muitas orientações, né, para o povo de Deus, mas traz algumas também, né, para para aqueles e aquelas, né, que veem os problemas ou anteveem os problemas e não agem no sentido de resolver ou no sentido de evitar que os problemas aconteçam. No versículo 12, que inclusive é o versículo que fica, né, de destaque, diz assim: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Eu, como os irmãos e as irmãs sabem, eu sou professor, trabalho com crianças, adolescentes, jovens, e é comum a gente ver muito, né, entre os adolescentes e os jovens, aquelas práticas, né, que eles chamam de vida louca. Então, age, é o carpe diem, né? Aproveita o dia aí, aproveita. Ah, professor, eu tenho que fazer de tudo, sei nem se eu estou vivo amanhã. Aí, ô meu filho, mas você já pensou que algumas dessas coisas que você faz pode lhe impedir de estar vivo amanhã? Aí a gente chama a reflexão, né? Mas a gente observa que em muitos momentos, né?
ao longo da história, sempre que se negou a ciência com relação àquilo, né, que os cientistas, né, os médicos, microbiologistas, engenheiros, né, a, os geógrafos, né, os até mesmo, né, aqueles que trabalham, né, com animais, né, e que terminam microbiologistas, né, que terminam descobrindo, né, vírus e bactérias aí que são transmitidos por determinados animais e recomendam um certo afastamento, né, dos homens e mulheres desses animais. Todas as vezes, né, que se briga com a ciência aí, muitas pessoas pagam, né, como a gente diz no popular, pagam o pato, né? Sofrem por conta disso, por imprudência de negar a ciência. Muitos até usam um argumento religioso, um argumento pseudo-religioso para justificar a sua ignorância e desobediência, né? Mas eu confio em Deus. Mas Deus, ele nos deu inteligência e com a inteligência que ele nos deu, nós desenvolvemos muitas pesquisas e muitas profissões que nos ajudam, né, a prevenir danos. Então, não é porque eu confio em Deus que eu mesmo, sem ser engenheiro ou arquiteto, eu vou construir a minha casa e vou colocar a minha família para morar em cima de uma casa onde eu não fiz, por exemplo, colunas de sustentação, não coloquei melhor madeira, né, ou sentei a laje direito, né, para poder sustentar o peso da casa. Não tenho. Eu vou gerar um problema para mim e para aquelas pessoas que eu amo. Eu estava vendo uma reportagem que não só no Brasil, mas ao longo de todo o globo, né, a gente vem observando o crescimento, né, chamado movimento anti-vacina, principalmente depois da pandemia da Covid-19, né, e inclusive no Brasil muitos questionaram a efetividade das vacinas. Eu mesmo, quando retornei depois do isolamento, né, que foi feito, eu trabalhava ainda em Jaboatão, entro na sala de aula, aí ainda, né, as salas, né, eles retornaram com um certo isolamento social. Então a turma ela foi dividida em duas e tinha um rodízio. Então, só que tinha um detalhe, a sala que comportava 20 alunos no máximo tinha 40. Quando dividia em duas para fazer o rodízio, a sala ficava com a capacidade normal que ela deveria ter em dias comuns, mas que por superlotação não tinha, tinha bem mais. O certo seria dividir a sala naquele momento em quatro turmas de 10 alunos e a gente se revezar naquilo ali. Mas aí eu chego e pergunto, né? Já tinha começado a vacinação dos adolescentes, aí eu pergunto, e aí pessoal, quem aqui tomou a vacina? De 20 que estavam na sala, 3 levantaram a mão. Eu, professor, tomei. Eu também, eu também. O restante não. Aí eu perguntei, né? Por que não tomaram? Tá agendado, vou tomar amanhã, vou tomar depois, não sei o quê. E 5 alunos disseram para mim o seguinte, professor, a gente não vai tomar não, vacina não. Por quê? O pai da gente não não vai levar a gente para vacinar não. Mas por que, meu filho? Porque ele, eles viram no WhatsApp que a vacina está matando criança. Aí vejam, a questão da negação, né? Porque o argumento utilizado era que as vacinas da Covid elas foram feitas num tempo muito rápido, quando outras vacinas levaram 5, 10 anos para serem produzidas. Porém, se esquecia de dizer que foi a primeira vez em que, para a produção de vacina, houve um grande investimento mundial e houve uma grande troca
de tecnologia de produção de vacina entre os países. Houve trabalho em conjunto de vários países. A gente teve uma brasileira, por exemplo, que conseguiu sequenciar o DNA do vírus, né, da Covid, e isso ajudou a desenvolver vacina mais rápido. Então, eu particularmente, né, tomei todas as doses que eu pude tomar, não teria problema nenhum em tomar mais doses. Mas também não estou aqui censurando quem tomou, quem não tomou, quem deixou de tomar por qualquer razão. O foco aqui da questão é negar a ciência. Então, quando a gente nega a ciência, a gente está contribuindo para que danos ocorram e a gente se prejudique. Aí eu raciocino da seguinte forma, isso é o meu raciocínio, Luciano. Se Deus ele nos deu inteligência, e com a inteligência que a gente recebeu de Deus, a gente desenvolveu profissões que nos ajudam a prevenir danos. No momento que a gente nega as orientações desses profissionais que nos ajudam a prever danos, a gente está indo contra aquilo que Deus nos deu, a inteligência. Então, a gente está agindo de forma ignorante. Então, eu raciocino assim, mas cada um é livre, né, para raciocinar da forma que quiser. O fato, para a gente finalizar, é que Deus ele pode, para voltar para aquele argumento, né, de quem diz, eu confio no Deus da cura. Deus é poderoso, a gente crê que ele cura, salva, liberta, restaura, mas do jeito que Deus ele pode lhe curar de uma doença, um milagre, mandando um anjo lhe visitar e tocar no local onde você tem um câncer, Deus ele pode lhe curar também usando o médico, usando a quimioterapia, usando a radioterapia, usando a cirurgia, para ficar no exemplo que a gente vivenciou, graças a Deus, da nossa querida pastora Keila, fez a cirurgia, e em nome de Jesus, deu tudo certo e tá aí, só aguardando o laudo da cura definitiva aí. E estamos todos orando para que isso venha rápido, né? Então, a gente tem, a gente tem isso. Mas por que isso? Porque as pessoas negam. Porque existe uma coisa chamada soberba. Soberba também, ela é uma aliada da desse negacionismo, né, científico. Eu vou confiar naquilo que esse camarada está dizendo. Aí eu lembro, por exemplo, né, que quando se construiu o Titanic, uma imensa obra de engenharia naval. Foi uma obra tão grande que atribui-se, né, que o engenheiro, né, que produziu ali o navio, ele disse, nem Deus afunda o Titanic. Soberba. Aí não precisou de Deus, bastou um iceberg. E, infelizmente, né, aquele navio, uma grande obra da construção naval, ele afundou e morreu muita gente, infelizmente. Então, o livro de Provérbios, ele nos mostra muitos conselhos, né, para a gente evitar os danos. Então, ele nos dá muitas orientações de como a gente seguir para evitar danos para a nossa própria vida. Mas parece que tem gente que, além de negar a ciência, nega também os conselhos da palavra de Deus. Aí imagine, você de um lado, você nega a ciência, já pode se quebrar ali, né? Porque está negando aquilo que a gente já acumulou de conhecimento. E você nega também a, a, as orientações, né,
da palavra de Deus, aí você está trabalhando contra si mesmo. Então é bom que, se você, meu irmão, minha irmã, estiver em uma dessas situações, que você repense aí a sua vida e sua postura, para não continuar assim, né? Porque Deus nos orienta, e quando Ele nos orienta para que a gente fuja de um perigo, se a gente não segue, a gente vai cair naquilo ali. E depois muitos ainda perguntam, mas Deus, por que tu permitiu? Eu te dei todas as orientações e tu ainda continuou, aí me tira aí desse BO, como diz meus alunos, né? Me tira aí desse rolê, desse BO, a culpa é toda sua, não é minha não, eu fiz a minha parte. Você não fez a sua, aí agora pague o pato. Então, que a gente possa observar, né, que nas escrituras e na vida de Jesus a gente tem ali Deus nos mostrando o caminho para seguir e nos alertando sobre os problemas, né, que a gente pode passar se a gente não seguir esses conselhos. Então, que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e se afastar do perigo. Amém? Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo devocional. Mas vamos orar, né? Para a gente se despedir. Justo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus que nos orienta. Tu és um Deus que nos corrige, és um Deus que nos ajuda. Queremos te pedir, Senhor, ouvidos atentos, olhos atentos para ver aquilo que Tu nos mostra e para ouvir aquilo que Tu nos diz. De forma que a gente possa, Senhor, vendo Teus sinais e ouvindo os Teus conselhos, que a gente possa, Senhor, seguir os Teus ensinamentos, as Tuas orientações e fugir do perigo, Senhor. Que a gente possa, Senhor, ter visão espiritual cada vez mais aguçada, Senhor, para antever os perigos com base nas Tuas orientações e fugir deles. Abençoa a nossa comunidade, abençoa os irmãos e irmãs e, Senhor, ajuda-nos para que a gente possa fugir de todas as ciladas do inimigo, fugir de todas as ciladas que o homem mau tenta, Senhor, fazer com que a gente caia. Abençoa a nossa comunidade, nossa paróquia, nossos reverendos e reverenda. Restaura, Senhor, a saúde de forma definitiva da nossa reverenda. Restaura a saúde também, Senhor, conforme a tua vontade de todos os irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Peço, Senhor, pela minha saúde, porque desde a quinta-feira venho enfrentando uma crise de faringite, onde tive muita dor de garganta, muita febre e muita dor de cabeça. Ainda com a voz um pouco fanha, retornando amanhã ao trabalho, mas te peço, Senhor, que tu me ajude, me abençoe e me restaure também a saúde, Senhor. Mas fica conosco, dá-nos um sono tranquilo e reparador no momento em que formos deitar nossa cabeça nos travesseiros, Senhor, para dormir e descansar com o sono dos justos, das justas, Senhor. Mas é assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, e até o nosso próximo devocional. Agora sim. Tchau, tchau.